Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Sou o professor Michel Knowlsase e hoje nós estamos começando um novo projeto. Nós vamos analisar aqui os aspectos penais e processuais penais com base no seriado How to Get Away with a Murder. Nesse seriado, nós temos uma professora e sua equipe composta por 4 estagiários que defendem casos do escritório dessa professora. E o primeiro caso, nós temos a situação de uma mulher que ela é acusada de um homicídio. Por que homicídio? Ela tentou matar o chefe e também a amante dela. O grande ponto processual penal aqui é entender, em primeiro lugar, qual seria a acusação desse crime. Nós temos aqui que ela utilizou aspirinas para tentar matá-lo, motivado por uma relação amorosa no primeiro momento. Então ela seria acusada, de um lado, de homicídio qualificado pelo motivo fútil, uma vez que tudo indica que ela matou por motivos amorosos. Por outro lado, nós vamos ter aqui o homicídio qualificado pela utilização de veneno. Mas, professor, aspirina é remédio. Remédio pode ser utilizado, caso seja utilizado para matar alguém, pode ser visto como veneno? A resposta é positiva, porque o veneno é qualquer substância que sirva para tirar a vida da pessoa. Portanto, essa mulher, nós estaríamos aqui diante de uma acusação de um homicídio duplamente qualificado, que seria, se fosse no caso do Brasil, julgado pelo tribunal do júri. Na sequência do julgamento, nós vamos nos deparar com a seguinte situação. Um dos estagiários, para conseguir uma prova que poderia demonstrar a inocência da acusada, ele mantém relações com um hacker e esse hacker invade a conta do e-mail de um dos executivos da empresa onde tanto a acusada quanto o seu amante trabalhavam. A pergunta que surge aqui é: essa prova, esse e-mail que foi obtido mediante invasão de hacker, é uma prova permitida pelo nosso direito? A legislação brasileira e a Constituição Federal, elas proíbem a utilização de provas ilícitas, ou seja, aquelas provas cuja obtenção elas violam direito material. Nesse caso aqui, claramente nós temos uma violação à intimidade da pessoa sem que haja autorização judicial. Houve uma violação ao meio de telecomunicação sem que um juiz autorizasse. Então, num primeiro momento, nós vemos que essa prova ela é sim ilícita. Mas tem um detalhe, nós podemos utilizar provas ilícitas no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos uma exceção. Qual é essa exceção? A doutrina e a jurisprudência admitem a utilização da prova ilícita com base no princípio da proporcionalidade pro réu. Ou seja, se a prova ilícita for um meio para provar a inocência de um acusado, você pode utilizar essa prova ilícita para livrá-lo da acusação. Até porque não seria justo que o Estado punisse alguém sabendo que essa pessoa é inocente só porque a única prova que pode demonstrar a inocência dessa pessoa é uma prova ilícita. Portanto, num primeiro momento, poderíamos dizer que, nesse caso nós poderíamos falar na utilização dessa prova ilícita. Mas, por fim, nós vamos nos deparar ainda com outro obstáculo legal. O artigo 479 do Código de Processo Penal fala que documentos só podem ser juntados no júri com 3 dias úteis de antecedência ao julgamento, para que a outra parte possa ter vista desses documentos. No caso da série, você percebe que a professora, ao receber esse e-mail, imediatamente apresenta esse e-mail perante uma testemunha. A pergunta: se fosse no Brasil, com base no 479 do Código de Processo Penal, essa professora poderia fazer a utilização desse documento no julgamento sem o prévio conhecimento da parte no prazo de 3 dias úteis? A resposta é não. Porque a outra parte ela tem que ter direito de saber qual é o conteúdo da prova para que essa prova seja anexada e seja analisada pelos jurados. Então, com isso, a gente percebe que essa prova, pelo 479, não poderia ser utilizada. Com isso, então, a gente fecha a nossa análise desse primeiro episódio. Aproveita aí, assiste a série e diz pra nós aqui nos comentários quais são os outros episódios que você mais gostou e que você gostaria que a gente fizesse o comentário. Nos vemos então no próximo. Lembrando que na série nós temos ali um pano de fundo acontecendo que é um outro crime. Assista a série e o nosso último episódio nós vamos trabalhar com esse crime, que é esse pano de fundo que todo mundo está envolvido. Um forte abraço a todos, espero que tenham gostado. Nos vemos no nosso próximo capítulo. Tchau!